Olá, tudo bem? Meu nome é Abna Raquel, curso Agronomia pela Universidade Estadual de Mato Grosso. Estou na disciplina de Irrigação e Drenagem e vou falar sobre os problemas relacionados ao excesso de água no solo. Primeiramente, é importante falar que o solo não é um reservatório somente de água, mas também de oxigênio e nutrientes, que vão proliferar micro-organismos, que estes vão interagir tanto com as plantas, tanto com o próprio meio em que vivem. As variações de umidades, elas devem ser reguladas e mantidas em limites que vão favorecer a absorção de água e nutrientes, bem como a aeração do solo e a atividade microbiana, que são indispensáveis à decomposição de matéria orgânica e à estruturação boa de um solo. A água em excesso no solo não é garantia que a produção vai ter um bom desenvolvimento. Na maioria das vezes, há uma saturação da água nos espaços porosos que vão comprometer negativamente tanto a aeração, tanto quanto o bom funcionamento das raízes. Agora vamos falar de um dos primeiros problemas do excesso de água no solo, o déficit de aeração. Mas o que é esse déficit de aeração? Esse déficit de aeração, ele vai ser a troca de gases consumidos ou produzidos vão ser trocados pelos gases da atmosfera. O gás mais consumido é o gás oxigênio e o gás mais produzido é o dióxido de carbono. Na aeração deve sempre existir troca de gases da atmosfera, tanto interna quanto externa do solo, que vão ser de dois tipos: difusão, que é o movimento dos gases exposto ao gradiente da pressão parcial, e o fluxo de massa, que vai ser o movimento dos gases exposto ao gradiente da pressão total desses gases também. Como eu já disse aqui, a aeração do solo é o processo pelo qual a renovação da composição do seu ar, onde os gases consumidos e produzidos do solo são trocados por gases da atmosfera na tentativa de se igualarem. Qualquer outro problema também dessa aeração do solo, esse déficit de aeração do solo, na verdade, vai ter um maior crescimento de bactérias anaeróbicas e uma diminuição das bactérias fixadoras de nitrogênio, os cisóbios, acontecendo que quanto menor nitrogênio tem, menor vai ter uma produção em desenvolvimento. E aqui, outras consequências desse excesso de água, como que a redução da resistência do solo à compressão, pois a coesão entre as partículas fica reduzida. Consequentemente, a falta de oxigênio nas plantas provoca perda de rigidez das raízes e inicia o processo de apodrecimento, o que diminui a capacidade da planta em captar água e nutrientes e provoca deficiências minerais com diversos sintomas. E aqui a gente tem uma imagem da morte de uma plântula de soja provocado pelo excesso de umidade e a falta de aeração no solo. Outro problema que a gente tem é a redução dos nutrientes. Como já foi falado basicamente lá em cima, o que vai acontecer? Vai diminuir esse déficit de aeração, ele vai diminuir com o excesso de água a quantidade de oxigênio no solo, fazendo com que as raízes não consigam ter um bom funcionamento, fazendo com que não tenha um bom desenvolvimento dessas plantas. Como diz aqui, o excesso de água diminui a quantidade de oxigênio no solo, limitando a respiração das raízes, que sem energia deixam de absorver os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Além de absorver, transporte de nutrientes fica também altamente comprometido quando o arejamento do solo é deficiente. Além disso, a maior concentração de gás carbônico reduz a permeabilidade dos tecidos na raiz, reduzindo consequentemente a absorção dos minerais. Outro problema que a gente tem é a redução da temperatura. Mas por que essa redução da temperatura no solo?
O solo, quando ele está encharcado com excesso de água, é muito mais difícil ele ter um aquecimento desse solo do que um solo com uma matéria seca. Quanto maior a quantidade de água, por quanto maior o tempo desse solo encharcado, maior perda vai ter na produção. E assim vou falar alguns fatores aqui, como o calor específico da água é 5 vezes maior do que a matriz seca do solo, a condutividade térmica da água é maior do que a do solo seco, e em solos úmidos, o resultado da evaporação superficial, a água é facilmente desprendida da matriz, necessitando, portanto, de menor aquecimento do solo para a retirada da água. E aqui a gente tem um gráficozinho que é a condutividade térmica, versus a umidade do solo, e em solos aqui argiloso orgânico, argiloso e arenoso. Tendência à salinização e solidificação. O que acontece? A água que estava no solo, ela vai ter um elevado nível de evaporação. A água ela vai passar para o estado gasoso, enquanto os sais vão continuar contidos no solo, fazendo com que haja um excesso de sais que vão provocar esse processo de salinização. E a solidificação? O que é a solidificação? A solidificação é o excesso, como o nome diz, o excesso de sódio. Só que o que acontece? A solidificação ela vai acontecer geralmente nos solos que eles já estão salinizados. Vai ser um segundo processo dessa salinização. Assim a gente pode dizer. E aqui a gente tem um esquema também, que é aqui a evaporação da água subterrânea e, consequentemente, a concentração de sais nesse solo que vai ter. Tendências a pragas e doenças. Um solo com excesso de água também, ele vai ter uma maior facilidade para as pragas e doenças, com menor germinação e crescimento das plantas, acúmulo de etileno nas raízes e no caule, ocasionando a degradação dos tecidos das raízes, epinastia e queda de flores, alteração no metabolismo de obtenção de energia nos tecidos da raiz, que muda a respiração para a fermentação, favorecimento a doenças e pragas como a murcha branca, a sarna pluviteriana, ferrugem asiática, mosca branca, podridão de esclerotenina, podridão de esclerocium e principalmente a podridão mole. O mofo branco. O mofo branco ele vai ter um detalhe em relação a essas outras doenças. Além da umidade do solo estar alta, vai ter que também ter uma temperatura do ambiente mais a menos para que venha acontecer isso. E também a gente tem outro problema, que é a diminuição das bactérias fixadoras de nitrogênio, como já foi falado em cima. Mas aí você me pergunta, se tem tantos problemas assim, esse excesso de água, por que acontece ele? Então, na maioria das fazendas, das áreas irrigadas que a gente tem hoje, muitas vezes o produtor ele não tem um conhecimento de que esse excesso de água ele pode causar tanto mal assim. E por medo, por receio de que a sua cultura não tenha tanto desenvolvimento, que não tenha tanto uma produção, ele acaba tendo esses malefícios, que ao invés de ajudar, vai só diminuir a produtividade da área cultivada que ele tem. E é isso, espero ter esclarecido para vocês um pouco sobre os problemas relacionados ao excesso de água. Muito obrigada.